Falácia, do latim falácia, engano, ardil, logro, encantamento, bruxedo. Nome feminino, como seria de esperar, que significa ação de enganar com má intenção, engano, logro. 2. Qualidade do que é falaz ou falso, falsidade. 3. Sofisma ou engano que se faz com razões falsas ou mal deduzidas. No programa 2, a Anitta dedica-se a desmascarar falácias na forma suave e inocente de sofisma ou engano que se faz com razões falsas ou mal deduzidas. Falácias que se prendem com a adoção bem-sucedida de novos hábitos. Começa com a falácia do G.I. Joe, e a moral da história a que nos habituaram os desenhos animados dos anos 80 passa pela dos 21 dias e termina não sabe bem onde, mas com a esperança de que pelo menos chegar a fevereiro sem deitar os novos hábitos pelo esgoto. A maior parte das resoluções de ano novo não chega a fevereiro. Segundo The Economist, menos de 8%. E a Anitta não é exceção. Já muitas vezes abandonou novos hábitos, mesmo depois dos famosos 21 dias. Mas desta feita, vai buscar a artilharia pesada e decide seguir uma abordagem científica a toda a prova. Pronto para os 60 dias? Olá, Ellie. Olá, Billy. Olá, Ana. Olá, Rita. Olá, Ellie. Somos muitas aqui. É a Ana, é a Rita, é a Ellie, é a Billy. Artilharia pesada. Só para desenganar, a Ana e a Rita são a mesma pessoa. Portanto, somos 3 no total. Mas valemos por muitas mais. Óbvio. Faz lembrar uma adivinha que a minha avó dizia, que era: 2 mães e 2 filhas vão à missa com 3 mantilhas. E todas levavam mantilha. Depois de termos iniciado esta gravação... A Anitta encontra-se para a semana. Adeus e até já. A falar sobre a Ana usar mantilha no próximo casamento em Espanha, nada mais apropriado do que... Uma andota sobre mantilhas. Adivinha sobre mantilhas. Pronto, perante isto, hábitos. Ouvintes... O hábito da mantilha. O hábito da mantilha. Era suposto falarmos sobre hábitos e sobre os mitos e as falácias que estão por detrás. Vocês, quantos e-mails é que não receberam no início deste ano ou no final do ano passado com a ideia dos 21 dias e junta-te a nós para o desafio? Pelo menos eu, a maior parte deles foi tudo à volta de desporto e comida saudável. Sim, eu acho que se convencionou, pelo que andei a explorar, acho que os 21 dias se convencionaram porque a partir desse momento, de uma forma consistente, fizeres introduzir esse novo hábito, ele torna-se automático, mas não está consolidado. E, portanto, torna-se redutor dizer que, na verdade, precisas de 21 dias, porque o que acontece é isso, não é? Ele torna-se mais automático nessa altura, mas depois tu precisas de prática, de continuar a praticar, para assegurar que ele se consolida. E o processo de consolidação, não é? Estão a gostar imenso desta minha explicação muito científica e muito, muito fundamentada. Esta consolidação atinge um pico, ou estima-se que atinja esse ponto de crescimento aos 66 dias. E é nesta altura em que a Billy entra e diz: aos 66 dias sei tudo sobre isso. Gosto deste silêncio e de ignorar o desprezo e do tricotar do outro lado. Eu estava em mute! Mas é isso, portanto, segundo a ciência, os 66 dias são este pico. E curiosamente, um dos artigos que fazemos referência neste programa é um artigo da The Economist, em que fala sobre o que é necessário para um novo hábito ser bem sucedido, ou a introdução de um novo hábito ser bem sucedida. Fala de uma série de hábitos que nos foram impostos durante o período de confinamento, que durou em média, e o estudo foi feito no Reino Unido, a média em que as pessoas estiveram confinadas foram 66 dias, e portanto acabou por coincidir com o que se tinha estudado. E depois eles referem que há muitos hábitos que foram impostos, não é? Em que as pessoas tiveram de adotar esses hábitos porque deixaram de fazer o caminho para o trabalho, deixaram de passar Starbucks pelo caminho e de comprar a bebida X, ou porque começaram a cozinhar em casa e a adotar um estilo mais saudável, ou porque começaram a correr ou a andar de bicicleta e, portanto, como fizeram isso de uma forma continuada,
e imposta, não é? Por condicionantes externos e chegaram a esse ponto, não é? Ao pico. Eles acham que há uma série de hábitos que se vão manter exatamente por isso, por causa da duração da introdução, no período de introdução e de consolidação do hábito. Por isso é interessante para mim ver esse lado mais científico da coisa de estar a ser testada e comprovada. Sim, mas eu acho que se pensarmos também, ou seja, um pouco nos hábitos que eu ao longo da vida fui querendo adotar e mudanças, por exemplo, de começar a correr, quando comecei. Ou seja, também há certas coisas que, para além do lado científico, também tem que estar um bocadinho no willpower, não é? Tu tens que ter a vontade de fazer, porque podes fazer durante 21 dias, obrigada, e todos os dias vais lá, mas chega uma altura que também tem que partir de ti. Como se pensarmos no Nadal, será que ele todos os dias quer acordar às 4 ou 5 da manhã para ir bater bolas? Provavelmente não, mas ou Ronaldo, vou para o meu lado português e não espanhol. Obrigado. Não. Ou seja, a dedicação que levou e que leva também, acima de tudo, todos os atletas que conhecemos, vai um bocadinho por aí. Mas para nós, comuns normais, há certas coisas, e um bocadinho ligada às vezes ao bullet journal e à organização do teu dia, também parte muito de, se tu queres ir correr, imagina que queres acordar de manhã, às 7 da manhã ir correr, na noite anterior convém se calhar deixar já os teus sapatos, a tua roupa preparada, porque é menos uma coisa que vais ter que andar a fazer e menos um impedimento. Ou seja, tu vais acordar com frio, se for no inverno, mas ao menos não tens que andar à procura da tua roupa, já ali está tudo preparado, e isso ajuda-te a que possas fazer. Da mesma forma como tu mencionaste, Elia, do artigo que falava da pessoa, se a pessoa queria deixar de tomar tantos lattes e deixava de passar pelo Starbucks, como é óbvio, se nós mudarmos uma rotina que sabemos que vamos passar por um sítio que nos vai dar uma tentação para comprar um chocolate, se calhar vamos mudar durante uns dias o nosso caminho para o trabalho ou o caminho para a escola para não termos essa tentação. Ou seja, vai chegar a uma altura em que vamos poder voltar a passar pelo caminho que passávamos antigamente e ser fortes e não entrar. Mas acho que todas estas artimanhas são necessárias para nós conseguirmos chegar lá. Portanto, parte científica, como é óbvio, é importante, mas acho que também tem que haver algumas jogadas e artimanhas do nosso lado para conseguirmos chegar lá. E que passem para lá de fevereiro. Eu acho que para adotarmos um novo hábito, nós precisamos primeiro de conseguir integrá-lo muito claramente na nossa vida, na vida que nós queremos ter. E acho que também tem que ser uma coisa gradual, não pode ser introduzir 5 hábitos diferentes dia 1 de janeiro, porque isso depois é insustentável. Portanto, tem de se começar passo a passo e era aquilo que a Rita estava a dizer. Por exemplo, eu para ir correr de madrugada tenho que, na noite anterior, deixar tudo preparado já na sala, que é para não acordar ninguém, ter já tudo preparado, a roupa separada, as meias, os ténis, essas coisas todas. E depois já aconteceu por alguma razão não poder ir, ou porque passei a noite em claro com uma das crianças, ou não sei o quê, depois chego à sala e vejo lá a roupa e posso-vos dizer que a bufetada da vergonha por não ter ido é tão grande que me ajuda bastante a manter o hábito. Por outro lado, eu gostava de saber se, discutimos tanto quanto tempo é que demora a criar novos hábitos, mas mesmo os hábitos que já estão enraizados, quanto tempo é que demora a perdê-los? É porque eu sei que já tinha grandes hábitos de journaling e tudo, e num instante foram-se. Ajudem-me. Sim, as pausas, as férias, os fins de semana, as pandemias, não é? Esse tipo de coisas causa disrupção e é muito fácil depois voltar, ou é muito fácil arranjar a desculpa. Eu acho que aqui entra a questão que a Ana estava a falar de termos de estar convencidos que é algo que queremos ou que temos de fazer. Porque é isso, porque depois qualquer interrupção muito facilmente deita por terra qualquer resolução e é difícil depois, ou seja, o retomar. Para mim é interessante dar o passo atrás de pensar porque é que é importante este esforço, porque é que é importante esta disciplina e o rigor para implementar um hábito. E acho que já passamos da parte de o que é que está por detrás, quais são as motivações. Não é? Não vamos estar aqui a discutir motivações para introduzir novos hábitos ou alterar, ou fazer alterações de hábitos.
que não queremos manter. Para mim, algo que eu estou a tentar fazer e que vai ser ótimo também para testar tudo isto, é o curso de Science of Wellbeing, que é aquele super famoso curso de Yale, dado pela Laurie Santos, prima da Ana, a prima da Ana, que é sobre a felicidade, não é? É o curso da felicidade segundo Yale e que está disponível no Coursera, com várias edições ao longo do ano, de forma completamente gratuita. E que fala porque é que temos de implementar hábitos ou porque é que temos de tentar consolidar os hábitos. Então fala da falácia do G.I. Joe, que é uma referência muito americana, que era aquele desenho animado dos anos 80, que no fim de cada episódio ia buscar alguns conselhos antes de atravessarmos a estrada, temos de olhar para a esquerda e para a direita, ou vamos ajudar as velhinhas a atravessar a rua, e terminava sempre com o And knowing is half the battle. E o saber é metade da luta, da batalha. Então é exatamente dizer que não, o saber não é metade do trabalho, porque há uma série a forma como o nosso cérebro trabalha e a forma como percepcionamos as coisas são enganadoras. O facto de sabermos não significa que nós vamos adotar rapidamente um novo comportamento, um novo hábito. E isso acaba por ser muito natural, não é? Nós pensamos, se calhar devia correr mais vezes, ou devia fazer exercício 3 vezes por semana, ou devia comer mais saudável. Pronto, não é? Nós sabemos, há motivação e há razões e há todo o racional por detrás, mas isso não é suficiente. E como paralelo fala da ilusão óptica, não é? Quando vemos as duas setas e uma com as pontas viradas para fora e outras viradas para dentro, e parece-nos que o tamanho, não é? Que o comprimento é diferente numa e noutra, sendo que é exatamente igual. E fala então da percepção, da forma como o nosso cérebro lida com a percepção, e fala da necessidade de trazer os hábitos, de consolidar hábitos de forma consciente. Exatamente por isso, porque apesar de sabermos, se não praticarmos, não é? Se não houver esse lado de esforço, de rigor e de disciplina, não vale a pena, não é? Porque vamos achar que sim, mas depois nunca vai haver mudança, real mudança. Mencionaste há bocado também a ideia de a pessoa visualizar, da visualização, e é uma teoria que, ou seja, uma das pessoas que se acha que está um pouco por trás da falácia dos 21 dias veio do Maxwell Maltz, que era um cirurgião cosmético americano e que na altura criou o autor do livro Psycho-Cybernetics. E ele dava um pouco a ideia de que para tu criares um hábito também tinhas de colocar-te na imagem do teu futuro, ou seja, visualizar-se de forma positiva para te ajudar com o teu objetivo e a conseguires chegar lá. Claro que depois vêm várias teorias e daí também a ideia dos 21 dias, mas acima de tudo, pronto, é um pouco verdade que às vezes, e também já a Billy mencionou, é pensarmos o porquê que queremos ter esse hábito e o que é que nos vai levar, ou seja, para conseguirmos chegar à tal mudança, conseguimos, porque é preciso a força, ou seja, dá-nos força de vontade para conseguirmos chegar lá. É um livro interessante que ainda não li, mas gostava de conseguir ler. Mais um teste para este ano, para a minha lista de 12. Eu estava aqui a pensar, quando a Ellie estava a falar assim por alto, nos vários objetivos, não necessariamente dela, mas quando estava a dizer, sei lá, queres introduzir corrida e correr 3 vezes por semana, não sei o quê, nananã. Eu acho que há aqui vários pontos que são importantes para introduzir um hábito, porque se nós criamos hábitos que são muito fora, são muito, muito, muito diferentes daquilo que temos habitualmente, estamos a preparar-nos para fracassar. Portanto, para mim é preciso fazer objetivos realistas e focar-nos num, para começar. Portanto, se calhar o correr 3 vezes por semana não pode ser tão vago assim, tem que ser, vou correr 3 vezes por semana, vai ser àquela hora em que, não sei, cada um vê no seu dia-a-dia. Eu, por exemplo, eu corro de madrugada antes de toda a gente acordar, porque é a hora que eu consigo. Depois, se for a meio do dia, já é muito mais difícil para mim interromper aquilo que estiver a fazer para ir correr. Depois é muito importante, portanto, fazer
no seguimento disto, é fazer o plano todo. Como é que eu vou fazer para conseguir cumprir este hábito? Portanto, se eu quiser ir correr 3 vezes por semana, ok, vou às 6 da manhã. Ok, para ir às 6 da manhã, para onde é que eu vou? No meu caso, eu não vou para a Beira-Rio às 6 da manhã porque está escuro e tenho medo. Agora não, que não, as discotecas estão fechadas, mas na altura em que as discotecas estavam abertas, àquela hora quem a gente encontra na Beira-Rio é o pessoal que vem da noite. E eu pessoalmente, obrigada, mas note. Portanto, eu às 6 da manhã vou correr para dentro da cidade. Como é que eu faço? Na noite anterior deixo tudo preparadinho já, como eu já disse, e depois também gosto muito de ir olhar para, por exemplo, o número de passos, olha, boa, consegui, ou o tempo, e arranjar assim pequenos desafios também me motivem para fazer isso. Mas tem que ser um hábito de cada vez e muito bem planeado, com objetivos muito definidos, porque senão acho que é muito mais difícil. E depois é preciso conseguirmos automatizar isto na nossa rotina. Nós não podemos estar sempre a pensar, mas eu queria tanto fazer não sei o quê. Tem que ser automático. Criar formas, mecanismos para que seja automático. E fazer com que cumprir esta nossa disciplina seja mais fácil do que incumprir. Sim, é uma das filosofias que passa por aí, não é? Que é, a da Ana é o shame on you. Não, é a tua, Billy, quando vês o equipamento na quando sala. Quando vejo a roupa dobradinha na sala. Não, e não é só shame on you, é sentir, fogo, perdi uma oportunidade. Sim, é interessante, não é? Porque é quase um castigo, um embaraço. Uma das técnicas é adotares o hábito com mais alguém, ou seja, ou fazeres isso em regime de parceria, em que alguém te vai controlar, tu vais controlar essa pessoa e não precisa Accountability. de ser... Right? Peer pressure e accountability, claramente. Mas sim, não é? Ou seja, nós precisamos um bocadinho desse controlo externo, quase, para ajudar a consolidar. Outra das formas interessantes, e é a que eu vou testar, porque faz parte do curso, é o que eles chamam Rewirement Journal. Então, eles têm em forma de papel, né? Tu imprimes e fazes ou replicas no teu diário. Ou então tens uma app disponível também, que é Rewy, qualquer coisa. Não é Rewire, acho que é Rewy. Em que tu registas, durante uma fase inicial, tu vais registando aquilo que tu já fazes. E tu vês quão consistente é que é ou que não é. E depois tu tornas-te mais objetivo, ou mais persistente, mais intencional, e começas a fazer, propões-te fazer, então, todos os dias, a introdução desse hábito, e registas. E podes registar só na app, ou registar e fazer, e ver o teu progresso. Torna-se tangível e vai um bocadinho também de encontro àquela ideia que a Ana estava a falar, de teres uma imagem de onde é que vais terminar, não é? Mas aqui é progressivo, ou seja, tu vais fazendo essa avaliação à medida que vais progredindo e vês semana a semana como é que consegues. A duração são 10 semanas, neste caso. Para mim é interessante porque coincide com a ideia de voltar a escrever de uma forma mais recorrente ou mais regular, e um bocadinho contra a ideia da Billy, mas acho que aqui porque dá para conciliar, fazer as duas coisas, não é? Introduzir um hábito e ao mesmo tempo o escrever, porque estou a usá-lo para fazer o tracking desse novo hábito. Parece-me interessante por aí também como uma forma de... não é? Tu vais chegar ali e vais ver que não fizeste. Isso é interessante, esse lado de punishment, não é? De castigo, de nos sentirmos mal por não cumprirmos. Um bocadinho sádico, não acham? Eu não percebi de que forma é que era contra aquilo que eu estava a dizer. Não, estava a falar de um hábito, cada vez eu digo, agora vou juntar o meu, voltar a escrever com outro hábito, com introdução, vou introduzir 2 hábitos ao mesmo tempo, é um chamado 2 em 1. Eu acho é que voltar a escrever não é claro o suficiente. Não é claro o suficiente, não está formulado como um hábito, como um novo hábito, e também não era a intenção, a ideia é escrever mais. Mas, Eli, desculpa lá, só uma coisa que falaste um pouco mencionaste várias vezes shame on you e do autoflagelar-se. É uma coisa que nós fazemos muito, nós humanos, mas nós mulheres acima de tudo, que é um pouco também com a nossa incapacidade excelente de pôr umas expectativas sempre muito altas.
e que às vezes, ou seja, não estou a dizer que temos que pôr os nossos objetivos mais cá em baixo para depois sentirmos super realizadas. Um bocadinho também quando estás numa empresa em que no início do ano ou no final do ano anterior tens que preparar um objetivo, no meu caso comercial, para o ano seguinte e de quanto é que vais vender. E a ideia é pô-lo o mais aproximado possível, mas é verdade que nós, mulheres, acima de tudo, temos sempre muito essa tendência de achar que não somos suficientes. Ou o que nós sabemos não é suficiente, enquanto um homem é muito mais, tem muito mais confiança nele próprio e isso é, pronto, a mim às vezes é surpreendente. Ou seja, não estou a dizer que somos todas assim. Isso é um ponto interessante. Será que a adoção de hábitos difere do ponto de vista do género? Porque poderia ser interessante ver por esse ângulo. Não faço ideia. Podemos perguntar aos nossos parceiros. Eu a julgar pela espécie que tenho cá em casa, no meu caso, se for algo que seja... Enquanto, pelo menos eu vejo que eu por mim faço uma coisa que se calhar está muito fora do que eu fazia antigamente, ou seja, por exemplo, quando me comecei a dedicar ao yoga foi assim, por acaso comecei com 21 dias e aí sim eu cumpri religiosamente os 21 dias e de facto continuei. É verdade que agora não estou a fazer, portanto se calhar foi um hábito que não... Mas pronto, estou a voltar com outros 21 dias também agora no início do ano, mas sim. Mas que eu acho que, pelo menos no caso dele, se ele vir que há necessidade ou que há um propósito que vai ser melhor para ele, é o suficiente. Não sei se vou conseguir fazer bem a diferença, mas noto muito mais, ou menos vontade de fazer coisas novas. Pronto, enquanto do meu lado, mas nesse caso tem um bocadinho a ver com nossas maneiras, a diferença das nossas maneiras de ser, em que eu estou mais disposta a experimentar coisas novas e ele não. Portanto, acho que por aí, ou seja, depende um bocadinho de que hábito é que estamos a querer inserir ou de que alteração é que estamos a querer fazer no nosso dia-a-dia. Quando eu comecei a correr porque a minha irmã mais velha, quando chegou aos 40 anos, também foi um bocadinho depois, começou a correr e aquilo para ela foi uma vida nova. E eu pensei, bolas, em vez de estar aqui a deprimir porque vou entrar nos 40, tenho é que transformar isto numa coisa positiva. E comecei a correr também, porque via as maravilhas que lhe fazia a ela, portanto a mim se calhar também vai fazer algo assim. E depois, passado algum tempo, como a Joana ainda era muito pequenina, o Paulo teve que funcionar um bocadinho como apoio para eu conseguir ir correr. Mas passado um tempo em que ela começou a ser um bocadinho mais crescida e começou a ser mais fácil, ele também começou a ir correr. E de repente fazemos sempre os treinos desfasados, até porque o ritmo dele não tem nada a ver com o meu, e para ir sofrer nos treinos, obrigada, fico sossegada. Mas a verdade é que é engraçado vermos os benefícios da adoção deste hábito, ainda que não façamos o hábito em conjunto, mas vermos os benefícios a acontecerem nos dois. Isso é muito engraçado. E para mim é mais do que... Não é tanto a questão do castigo e do accountability. Eu pessoalmente não sou fã da accountability. Não sou fã de depender de outra pessoa para a accountability. Não é a minha cena. Lá está, eu de manhã, se não tiver ido correr e olho para a roupa, fico por um lado, zangada comigo própria, não é com vergonha, mas é mais zangada comigo própria e a sensação de ter perdido a oportunidade. Mas quando vou e depois quando começo a ver os benefícios e os resultados, isso dá-me uma força extra para continuar. Mas eu acho que se calhar falavas há pouco da ambição e dos hábitos e da ambição. Eu acho que são coisas um bocadinho diferentes, porque eu acho que podemos ter grandes objetivos e ir-nos aproximando deles com pequenas mudanças que introduzimos e que criamos como novos hábitos, mas às vezes são só pequenas mudanças já nos produzem grandes resultados. Portanto, não me parece que seja propriamente falta de ambição a estabelecer os objetivos. Acho que pequenas mudanças provocam grandes alterações e isso é o mais importante para mim. E ver os benefícios vale mais do que qualquer outro tipo de estímulo para mim. O hábito
o escrever não é um hábito, ou seja, não é um hábito puro e duro de fazer todos os dias, ok? Ou seja, é uma vontade de voltar a escrever mais, de ir registando e de usando isso para algum processo de autodescoberta ou de exploração de algumas ideias, mas acho que volta ao teu ponto de ele não está formulado como introduzir um hábito novo e, portanto, era o 2 em 1 que falava inicialmente, que pode ser é um nice to have, ir introduzir um novo hábito, que é o do desporto, que é esse que eu quero introduzir, porque está final do ano passado, depois de voltar a ter uma vida mais uma rotina mais controlada, com o início de aulas, mas mais previsível, né? Mais rotineira, com o regresso às aulas, com algum tempo para os projetos, e para mim voltei a fazer exercício regularmente, pelo menos 2 vezes por semana. E estava a sentir-me bem. E depois estava a pensar, não é? Depois, na altura de Natal, há sempre aquela questão, ou por isto ou por aquilo, interrompi e fiquei a pensar, não há necessidade de, não é? Quer dizer, não há motivo para, porque nem que seja 30 minutos de uma caminhada, ou de mais acelerada, ou de alguns exercícios de pilates, até porque já tenho as rotinas e tudo, seria fácil de manter, não é? Portanto, o objetivo é agora, e decidi que não era durante o mês de janeiro, porque ainda estava aqui a definir uma série de coisas, mas que na tranquilidade de fevereiro começar a introduzir isso. E como estou a fazer o curso, achei que podia ser aquele para treinar, para introduzir com as técnicas que o curso também traz. O curso é mais abrangente, ok? O curso é um curso da forma como encaramos a nossa felicidade e como lhe damos mais relevância. É interessante porque como é que tu te sentes bem na tua vida e bem com a tua vida, ok? Ou feliz na tua vida e feliz com a tua vida. É um curso mais genérico, mas que, como tem estas técnicas de introdução de alguns hábitos, e no caso do curso tem a ver com o registro de uma série de métricas que estão estudadas como sendo métricas que estão associadas à felicidade. A minha ideia era usar essas técnicas para a introdução de um novo hábito, e a conversa veio toda daí também, e a ligação ao Science of Wellbeing também vai por aí, mas é muito interessante, porque é isso, faz-te um reset em termos da forma como encaras as coisas, não é? Tipo, não vais à procura da felicidade, tu focas-te em dar valor àquilo que já fazes no dia-a-dia, e introduz questões ou introduz fatores como a parte da gratidão, a parte do reconhecimento do que já fazes, e que eu acho que são úteis quando tu também estás a introduzir um hábito novo, não é? Porque procurar essa sensação de te sentires bem, de valorizares o que estás a fazer, não é? E depois torna-se mais objetivo quando fazes de uma forma consistente. Quando fazes de uma forma consistente e consciente. Sim, eu acho que até acima de tudo a parte engraçada também num hábito é que um bocadinho a pessoa tem que pensar que estás a mudar, ou seja, não é só durante aquele tempo, não é? É algo que tu queres mudar para o resto da tua vida. Também daí, várias vezes, os melhores... Ou seja, agora por acaso estava a pensar nas várias dietas que eu fiz na minha vida quando era mais jovem, e que de facto só funciona, e só de facto a pessoa só consegue perder peso ou manter um peso que quer quando faz alterações que são para o resto da vida. E não é durante aquele tempo, ou não é aquele crash course que agora vamos fazer. Claro que ajuda e claro que são coisas que vão motivando, mas ao mesmo tempo é por aí. Portanto, eu acho que, sim, acima de tudo os hábitos e um bocadinho a revertendo para a felicidade que queremos ter na vida é um misto de tudo. É entre a vontade que tens, a imaginação e a visualização do teu futuro eu, de como é que queres estar, e apoiando-te em todas as maneiras possíveis. Por acaso, pronto, também fiquei curiosa e já fui ver o curso também me vou inscrever. Portanto, também vou testar a minha felicidade. Olha a accountability que é entrar, depois vamos ver o progresso em conjunto. Billy, também te vais inscrever? Eu tenho que ser realista. Se eu me inscrevesse era setting myself up for failure, sinceramente.
neste momento não é muito, não dá, neste momento não dá. E eu acho que esta também é uma questão que é importante, portanto, sermos um bocadinho, há quem possa dizer que é realista, outros podem dizer que é pouco ambiciosos ou pessimistas, não sei. Eu neste momento não preciso de mais uma tarefa, dado que estamos todos em casa, em isolamento profilático. E isso também vai tocar um pouco naquilo que eu estava, que eu acho que também precisamos de falar e de conversar, que é como é que nós reagimos quando não conseguimos estabelecer um novo hábito. Eu nem quero usar a palavra falhar ou falhanço, porque eu acho que tem uma conotação tão negativa de uma coisa que é tão habitual e que nos pode puxar demasiado para baixo e impedir de adquirir outros hábitos. Mas eu acho muito importante que nós consigamos reagir com empatia à parte de nós que não conseguiu instalar um novo hábito e pensarmos, se calhar, objetivamente porquê. E não acho que tudo se resuma a falta de caráter ou falta de força de vontade ou lá está, falta de força de caráter e de determinação para fazer algo. Provavelmente resume-se antes às partes práticas da coisa. Será que desenhei bem o hábito para ele entrar na minha rotina? Será que na minha rotina abri espaço realista para que se concretize o hábito? Por exemplo, dando de novo o exemplo da corrida, para mim não faz sentido estar a fazer treinos a meio do dia, porque eu sei que eu não vou interromper aquilo que estiver a fazer para ir correr. Eu sei que tenho que arrumar a corrida na primeira coisa que faço no dia, porque senão já não vai acontecer. Portanto, também deste autoconhecimento e desta forma de preparação para a introdução do novo hábito depende muito do sucesso, não é tanto uma questão de força de vontade. Porque se fosse de força de vontade, porque é que eu consigo ir correr às 6 da manhã e não consigo ir correr às 10 da manhã ou às 11 da manhã? Não é uma questão de força de vontade, ou não é exclusivamente uma questão de força de vontade. Tem uma parte prática que é muito significativa. Portanto, como é que a gente faz a autópsia do não conseguir introduzir o novo hábito? Eu gosto dessa ideia da preparação toda, não é? Da objetividade e da forma muito estruturada e muito passo a passo, como tu defines e como tu te preparas para esse novo hábito. Eu gosto dessa ideia de estudares um bocadinho antes, ou seja, de fazeres de uma forma consciente, tentares perceber aquilo que tu já fazes, em que momentos, quando é que funciona melhor, quando é que não funciona. E por isso é que esta ideia de ter o registro, não é? De ires registando de uma forma consciente, a mim ajuda-me pessoalmente, porque não é? Depois dá para fazer um gráfico de Excel. Eu tenho de desmistificar isto. Eu raramente uso o Excel, ok? Tipo, eu gosto das célulazinhas e de ir adicionando e de ir subtraindo e de, não é? Mas pronto, não é? Portanto, aqui um à parte só para dizer que eu sou muito pouco versada em Excel. Mas gosto de tabelas. De qualquer forma, é esta parte para mim funciona este lado do registar, porque me faz pensar, não é? À medida que eu estou a registar e estou já a ver como é que estou a formular isto e estou aqui a ver padrões, ajuda isso, mas é de uma forma muito prática aquilo que falaste e que definiste como, ok, eu quero correr X dias e precisa de ser naquele momento, porque é o momento em que há maior disponibilidade, não há interrupções, não há não há impedimentos aqui a surgirem ou possíveis desculpas ou adiar. Isso faz-me pensar quando não acontece, quando não é bem sucedido, por um lado a sensação de frustração, não é? De ok, damn it. Mas depois também isso, não é? Ao fazeres ao dissecares, tu percebes que se calhar nem era assim tão importante para ti, ou não era o momento, estás a exigir demasiado nesta altura e até pode ser importante e até pode ser, mas também entra com o estado de espírito, não é? Ou seja, tudo bem, mas se calhar nesta altura, em vez de ter isto tudo bem planeado e bem estruturado, quero é deixar as coisas irem, e portanto não é o momento para estar a introduzir uma rotina muito específica ou objetivos muito específicos. E portanto
Acho que é importante essa generosidade, de não deixarmos o sentimento de culpa ou de frustração crescer e desanimar e culpabilizar, mas, por outro lado, tentar perceber realmente porquê, não é? Se calhar não era mesmo o momento, ou se calhar há outras coisas que dão mais, que vão atingir esse resultado, ou outros hábitos que te vão ajudar a atingir esse resultado que tu queres, e não necessariamente dessa forma. E é isso, eu acho que... Mas é uma coisa que estavas a falar do momento, que é uma coisa também que eu queria trazer, que nós estamos a falar disto no início, em janeiro do ano, mas não significa que agora vamos tentar criar novos hábitos em janeiro e se não conseguimos, só para o ano. Tipo, não. Sim. Ou seja, temos 365 dias, eu acho que este ano é 365, certo? Que podemos iniciar um hábito, ou seja, temos a empatia connosco próprias, se não conseguirmos, e se achamos que esse hábito, o novo hábito que queremos implementar faz sentido para a nossa vida, não há nenhuma razão para não tentarmos outra vez. Ou seja, é uma questão também de irmos dando tempo ao tempo e não deixarmos desanimar porque não conseguimos, tentarmos um pouco, como Billy, como dizias, estruturarmos o nosso dia e arranjarmos, também como eu já tinha dito, pronto, a preparação, tanto seja para o desporto como para a alimentação saudável. Não podemos agora de repente querer começar a comer mais saudável e acharmos que vamos passar a comer brócolos todos os dias só porque sim, porque compramos brócolos. Não. Tem que ser pouco a pouco e ir inserindo no nosso dia-a-dia. Mas sermos capazes de, ok, se não conseguimos, tentamos mais daqui à frente, ou damos espaço para depois que voltarmos a tentar. Isto, no outro dia estava, pronto, depois desde o nosso primeiro, ou quer dizer, do meu primeiro podcast com vocês, tenho tido algumas reações de amigos, familiares, e alguém me dizia que, pronto, só positivas, e alguém me dizia que tinha gostado imenso da ideia do Bullet Journal e que era fantástico, mas que este ano não ia conseguir, só para o ano. E eu pensei, mas... And that's okay. Ao mesmo tempo pensei eu, e foi o que disse, quem me disse e estiver a ouvir, volto a dizer, não tem que ser no início do ano e não tem que ser uma coisa que temos que achar que vamos conseguir fazer e criar um sete cabeças. A mim custou-me, se calhar acho que foram 3 anos, até de facto ver o lado positivo de estar a fazê-lo e não é um rocket science e cada um tem que fazer adaptá-lo à sua maneira. Pode durar anos e nós temos, a vida é longa e temos vários dias em cada ano, em cada volta ao sol, portanto acho que é preciso pensar que há sempre uma oportunidade para começar algo novo. Aqui há tempos, tocando aí na ideia de todos os dias do ano são um bom dia para começar um novo hábito. O Paulo viu, acho que foi uma TED Talk, por acaso vou-lhe pedir a referência, e que o inspirou a fazer desafios de 30 dias. Portanto, cada 30 dias fazia uma coisa diferente. Sei lá, um dos 30 dias foi 30 dias a beber o café sem açúcar. A verdade é que ele ainda hoje bebe o café sem açúcar. 30 dias sem beber álcool, 30 dias a fazer só refeições vegetarianas, 30 dias a fazer desporto todos os dias. Fez assim várias coisas e eu acho que essa também é uma boa maneira de marcar a passagem do tempo, porque a sensação que eu tenho, e sobretudo com crianças a cargo, é que o tempo passa a voar e os dias escapam-se por entre as mãos. E esta maneira de fazer desafios temáticos, que podem ser aqueles que forem mais pertinentes para cada um de nós, ajuda também a marcar essa passagem do tempo e a sentir que, ok, passaram 30 dias, mas voaram, mas também fiz qualquer coisa diferente. A minha vida contou de uma maneira diferente. Fica a sugestão para quem quiser. Eu ainda não estou nesse ponto, mas acho muita graça quando o Paulo me diz agora vou começar os 30 dias sem não sei quê. E é giro. Já chegou aos 30 dias sem chocolate? Não sei, tenho que lhe perguntar, mas esse é um desafio que eu não vou fazer. Mas posso dizer que, por exemplo, 30 dias sem chocolate de leite. Ok, any day. Já acontece há muito tempo. Ia dizer 30 dias sem chocolate chunga também. Mas essa por acaso é engraçado. Eu normalmente fazia sempre, mas faço os 40 dias de quaresma, abdico também sempre qualquer coisa. E apesar que o último ano acho que não me recordo, mas sei que já fiz desde abdicar a produtos lácteos,
que é abdicar o açúcar, coisas pequenas. Tenho pequenas, grandes. Sim. Este programa é maravilhoso, porque ele vai ser assim, no meio deste pragmatismo e das instruções passo a passo, como introduzir um hábito, estamos a falar de questões altamente espirituais, não é? E então começamos com a procura com a valorização da felicidade, e vamos agora à questão da abstinência e do período de quaresma, mas que é interessante, porque entramos agora numa forma de purificar a mente, purificar o corpo. No nosso último podcast, em que falávamos da relação entre objetivos a longo prazo e objetivos a curto prazo, e que cada vez, e um pouco também pela pandemia que tivemos ano passado, as empresas e até acho que nós, como pessoas, os nossos objetivos começaram todos a ser a curto prazo, e que agora um bocadinho um paralelismo entre fazer se calhar a criação de um novo hábito ou de fazer objetivos de 30 dias, ou de 40 se for a quaresma, é por aí a diferença e a beleza disto tudo. Posto isto, mal posso esperar por ouvir o que é que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes têm para dizer sobre hábitos, introdução de novos hábitos, perda de hábitos bons e maus, desafios de 30 dias, quaresmas, ramadão. Quero saber tudo isso. Contem-nos tudo, quais são as vossas experiências, e ficamos à espera do vosso feedback, tanto no nosso Instagram, da Anita_no_trabalho, como também no nosso site, através da secção Querida Anita, em anitanotrabalho.com. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho, em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/Alice_in_Wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em instagram.com/RitaAna. Até para a semana. Até para a semana, meninas. Até para a semana. Beijinhos.